Já temos uma semana da temporada 8 de Diablo 4, mas muita gente tá com algumas dúvidas e alguns percalços na sua jornada de temporada. E hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber para passar todos os níveis da jornada de temporada, quais as melhores maneiras para você lidar com isso e como garantir a sua faísca resplandecente e o seu gatinho zoiudo depois do break. Tchururururu. E aí galera, Radomancer na área, aquele que não gostou daquele gato cheio de olho, e hoje eu vou te explicar como que você faz para completar sua jornada de temporada e garantir o seu gato cheio de olho. Mas antes da gente começar, gente, uma explicação rápida aqui. Os relicários, que são o novo passe de batalha, ainda existem e não dependem de um personagem de temporada. Então, se você tá jogando no Reino Eterno, você pode sim pegar os relicários, você pode concluir eles da maneira que você quiser. Só fazendo missão, matando monstro, fazendo o seu ritmo, você consegue concluir todos os relicários. Porém, a jornada de temporada foi extraída do que era então o passe de batalha, que antes era uma coisa meio tudo atrelado. E agora a gente tem duas coisas distintas que dão recompensas melhores, no caso da jornada de temporada. No caso dos relicários, você viu meu outro vídeo, né? Se não viu, dá uma olhada, tá aparecendo em algum lugar aqui. E isso quer dizer o quê? Que pra conseguir esse gatinho e pra conseguir essas coisas, você precisa de um personagem de temporada. Então quer dizer que você tem que começar de novo um personagem novo pra essa temporada, pra aproveitar os poderes e tudo mais. Mas eu tô aqui justamente pra facilitar a sua transição. Vem comigo, vamos pro jogo que acho que é mais fácil. Estamos aqui no jogo, gente. Primeira coisa, né? Como que você faz pra ver o seu passe de temporada? Se você tiver no PC, basta você apertar o U no teclado. Você vai cair direto aqui. Se você tiver nos consoles, você vai fazer o quê? Você vai apertar o botão do mapa e vir em temporada. Você vai chegar no mesmo lugar, tá, gente? É a mesma interface para todo mundo, então a partir de agora eu vou no teclado e mouse para te mostrar o que você tem que fazer. Então essa é a nova jornada de temporada e aqui estão as nossas bênçãos da temporada, que antigamente estava dentro do passe de batalha, lembra? Agora não, elas estão aqui e você pode conferir todas elas bonitinhos. Você vai ganhar cinzas fumegantes concluindo os capítulos da jornada aqui. Então, para cada capítulo, por exemplo, no capítulo 2, a gente ganha 2 cinzas fumegantes que a gente pode gastar aqui. Quais são esses bônus que a gente tem aqui das bênçãos da temporada? O primeiro é a Urna do Juramento, que aumenta a quantidade de reputação que a gente ganha para o evento da temporada, que é o Juramento do Desvelo. Depois a gente tem a Urna da Maximização, que aumenta nossas recompensas nas masmorras. A Urna da Mentira, que aumenta a chance do Belial aparecer. A Urna de Sussurros, que aumenta a chance de um tesouro ancestral quando você entrega os sussurros. E a Urna do Glifo, que dá um boostzinho na hora de a gente fazer os nossos glifos. Dito isso, para essa temporada, gente, eu recomendo que você comece na Urna do Juramento, porque de todos esses bônus, essa daqui é a única que vai ajudar diretamente a conclusão dos nossos capítulos da jornada. Os outros aqui vão te dar bônus pro seu personagem. Esse daqui vai claramente te ajudar mais tempo. Então a minha recomendação, gasta os seus primeiros pontinhos aqui na Urna de Juramento, que nem eu fiz, e depois o resto é a gosto do freguês, tá? Porque eventualmente a gente consegue concluir tudo. Mas antes da gente ir capítulo a capítulo pra te mostrar como funciona agora a jornada de temporada, porque ela mudou de como ela funcionava nas temporadas anteriores. Agora, cada missão que você pode ver aqui, ela te dá uma recompensa. E cada recompensa geralmente está atrelado ao nível que os devs da Blizzard esperam que você consiga concluir essa missão. Por exemplo, aqui eu tenho o Fosso do Artífice, aqui, olha, expanda os limites para até desbloquear o Suplício 3. Aqui, ó, eu ganho um Tesouro da Jornada Superior, que tem itens úteis para você ajudar na jornada. O que quer dizer? Esse item aqui quer dizer que vai vir itens lendários, provavelmente ancestrais. Aqui, mesma coisa, Tesouro do Covil, olha, materiais inferiores de evocação de chefes do Covil, além de únicos, como se você tivesse derrotado um. Isso daqui já vai garantir uns 3, 4 itens únicos pra gente. Cada vez que você termina um desses, você volta aqui e clica aqui pra receber essa recompensa, tá? Não é automático quando você termina, então você tem que vir aqui, tem que clicar pra receber. Recebeu, pode ver que são sempre caixinhas, essas caixinhas vão estar no seu inventário. Se você não tiver espaço, ela vai cair no chão, então toma cuidado. Concluiu um capítulo, vai aparecer a mesma coisa aqui, que onde você vem aqui, clica que você vai receber as recompensas do capítulo. Não tem muito segredo, tá? E dá uma olhada
que aqui tá falando, recompensas da jornada de temporada não resgatadas serão perdidas no final da temporada. O que isso quer dizer o quê, gente? Se por acaso você concluir aqui e não resgatar o seu mascotinho, você perde ele. E esse mascote de temporada é de temporada. Ele não volta mais, ele não aparece na loja. Então, faz favor, hein? Agora que você já sabe como funciona a temporada, vamos lá. Capítulo 1, como que a gente tem que fazer pelo menos os mais difíceis aqui. No capítulo 1, gente, um que todo mundo vai engasgar é o Mentiras e Ilusões. Por quê? Coletar poderes de chefe? Fácil, basta fazer o evento do Mephisto, que a gente vai falar dele mais pra frente. Completar a missão Loja de Curiosidades, quer dizer que é a missão da temporada. Também você vai seguir isso durante a campanha da temporada. Agora, destrua um olho traiçoeiro. Essa parte vai ser chatinha, principalmente nos níveis mais baixos de dificuldade. Por que eu tô falando isso? Esse olho aparece apenas 2 para cada sessão da incursão de aparição. Isso quer dizer o quê? Que você tem que correr e clicar nele antes das outras pessoas que estão por ali. Porque se alguém do seu grupo clicar, não conta pra você. E se alguém que tá fazendo também clicar, não conta pra você. Ou seja, não adianta você estar perto, você tem que clicar ali. E isso daqui foi a coisa que eu mais perdi tempo nesse primeiro capítulo aqui. Por quê? É muito ruim isso aqui, cara. Isso transforma um evento que era pra ser cooperativo em algo completamente competitivo. Você tem que ignorar o evento, ignorar os chefes e correr atrás desse olho. Não tem jeito, gente, tá? Até você conseguir esses 12, depois você pode largar a mão. Mas até você conseguir esses 12 aqui, corre, seja você o primeiro, dá uma de cuzão, sem medo de ser feliz. Outra coisa é alquimia potente. Essa daqui pode dar um probleminha se você não pegar as ervas colhidas. Por que eu tô falando? As ervas são as plantinhas que você pega pelo mapa. Se você é zelotinho e sai clicando em tudo, isso aqui você já fez. Se não, você vai ter um probleminha, porque as ervas colhidas podem vir como recompensa nos sussurros da Árvore dos Lamentos. Mas nem sempre. Então, o que você tem que fazer? Clica nas plantinhas, gente. Depois, crie elixires. Se você tá seguindo o nosso guia de leveling, você já fez isso. Porque elixir te dá mais XP. Independente do bônus deles, ele te dá mais XP. Vai no alquimista. Como que você faz? Vai no alquimista. Gente, onde está o alquimista? O alquimista aqui em Kyovashar, ele fica aqui embaixo. Ele fica isolado, coitado. Vem aqui e você vem aqui, olha. Criar elixires. A gente vai ter elixires básicos, onde a gente pode escolher ali. E eles são bem baratos pra gente fazer. E você pode fazer ele a partir do nível 10. Então, você vem aqui, cria 5 deles. E pronto. Sem segredo. E é por isso que a gente precisa das ervas colhidas aqui e do sopro angelical, tá? E a última aqui é derrote monstros, gente. Isso aqui, vamos falar a verdade, você concluiu antes de sair da cama. Capítulo 2, gente. Aprimore os poderes de chefe para o grau 8 e completar 5 incursões. Esse daqui é um probleminha, porque as incursões são chatas. Eu não gostei muito dessa coisa, não. E os poderes até o nível 8 não sai barato. A minha sugestão é, enquanto você está subindo de nível, o que você faz? Escolhe um poder lendário dos chefes. Porque chefe de mundo vai te dar esse poder lendário aqui. Sobe ele pro nível 8 primeiro. Tá? Minha recomendação, se você tá começando, o da Achava é muito forte. Mas muito, muito forte no começo. Ele vai deletar as coisas, tá? Minha recomendação pessoal. Pega o da Achava e aí você complementa só com os poderes azuis. Fala, por que poder azul? Porque o poder azul é mais barato pra você subir de nível. Por exemplo, custo pra aprimorar um poder azul do nível 0 pro 1... do nível 1 pro 2, no caso, é 15. Um poder lendário já é 20. E um poder, o lendário, esse aqui, raro, desculpa. O poder raro é 20 e o lendário é 25. Isso vai escalando meio que exponencialmente. O que quer dizer que até chegar no nível 8, você vai gastar muito mais cinza espectral do que se você tivesse subindo esses poderzinhos azul. Os poderes azul são ruins? São horríveis, gente. Mas pra concluir a jornada da temporada, serve. Então essa é a parte que acho que você vai dar uma travadinha. Depois, degrau após degrau, gente. Recicla equipamento lendário, grave aspectos no ocultista e desbloqueie aspectos no códice de poder. Esse daqui, gente, é muito simples pra quem já tá fissurado no jogo. Pra quem tá começando, o que isso quer dizer, gente? Desbloquear aspectos no códice de poder. O códice de poder, gente, você pode acessar em coleções e códice de poder. Aqui ele vai listar
todos os aspectos lendários que você desbloqueou na sua conta. Todos, todos, todos. Desbloquear 5 quer dizer que você tem que ter quebrado 5 lendários que tenham poderes diferentes. Não pode ser o mesmo poder com níveis diferentes. Tem que ser 5 diferentes. Ou ter concluído 5 dessas masmorras que tem esse baúzinho aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem um baúzinho do lado. Quer dizer que a primeira vez que você concluir essa masmorra, você ganha o aspecto da recarga. Ou você fez 5 dessas masmorras diferentes, que vão te dar 5 aspectos, ou você só destruiu os itens mesmo. Vou ser muito sincero. Reciclar itens lendários no ferreiro vai te dar o poder deles. Então, muito provavelmente isso aqui você já fez, tá? Só que outra coisa que muita gente que tá começando não vai saber é gravar os aspectos no ocultista. O que que é isso? Como que você faz? Vem no ocultista aqui. O ocultista tem praticamente toda a cidade grande, tá, gente? Você vai colocar um item ali, por exemplo, esse daqui. E aí, tem aqui, gravar aspecto. Vai no códice de poder, escolhe qualquer um deles e clica aqui em gravar o aspecto. Pronto, isso quer dizer o quê? Coloquei um aspecto de poder novo neste item e esse item agora tem o poder que eu quero. Então, se você desbloqueou 5 poderes, gravou 5 poderes e equipou lendários em tudo, tá tudo certo. Ah, mas eu não caio muito item lendário, eu tô bem no comecinho. Item amarelo que você pegar no chão pode ser convertido em lendário se você fizer isso que eu acabei de fazer. Vamos dar um exemplo aqui. Tem essa daqui, olha. Vamos pegar essa arma amarelinha aqui. Isso daqui, gente, vamos falar a verdade, a hora que você estiver nos níveis mais altos, vai chover item lendário, mas vamos falar que você tá no começo. Colocou aqui, escolhe um poder do códice, gravar aspecto, pronto, ele virou um lendário. Ele não tem a mesma quantidade de afixos que um lendário, não é a melhor coisa pra você, tá? Então sempre pegue um lendário e tenta converter ele pro aspecto que você quer. Mas, se você tá querendo só concluir, pega o item raro e faz isso. Funciona da mesma maneira. E aí a gente tem aqui a ferramenta mais afiada. Esse daqui também pode dar um probleminha. Primeiro, aprenda receitas de raridade mágica. O que que é isso, gente? São receitas de têmpera. As receitas de têmpera a gente consegue em masmorras, maré infernal, qualquer coisa que você tá matando bicho pode cair. Maré infernal e masmorras são a melhor maneira para você conseguir essas receitas, tá? Como é que você sabe as suas receitas, gente? Vem aqui na têmpera, escolhe uma aqui e vai aparecer o nível das receitas. O nível mágico ali é o normal, tá, gente? Então, essa é uma que, se só você ir pegando tudo, vai acabar desbloqueando, tá? Não se preocupa, não. Ainda no ferreiro, gente, o que a gente tem? Coloque equipamentos com têmpera máxima em todos os espaços e faça têmpera de afixos. O que é colocar têmpera máxima? Têmpera tem nível? Não. Vamos pegar essa nova arma que a gente acabou de criar aqui, que ela é um item raro, né, que a gente transformou em lendário. Vou colocar aqui. Têmpera máxima quer dizer que você tem que ter 2 têmperas, tá vendo aqui? Eu posso escolher 2 categorias. Vou escolher um genérico aqui. Coloquei. Pronto. E aí eu vou colocar mais um de outra categoria. Não pode ser 2 da mesma categoria. E acabou. Agora esse item tem têmpera máxima, porque todo item pode ter 2 têmperas. Então você tem que fazer isso para praticamente todos os seus itens aqui. Então esse poderia ser o que ia te dar uma dificuldade, mas tá tranquilo agora. E aí no capítulo 2 você ganha a sua primeira cinza fumegante, que eu recomendo que você coloque aqui. Depois no capítulo 3, gente, a gente tem o que está por vir, que é alcançar o grau 7 no juramento do desvelo e aprimorar os poderes de chefe pro nível 12. São 4 poderes. Lembra, esse juramento do desvelo é o quadro da temporada que tá junto com a nossa amiguinha ali. Onde fica? Fica aqui em Tarsarak. Você vai pra Tarsarak. Vem aqui pra Tarsarak, gente, e aqui tá Juramento do Desvelo. Esse é o quadro que você tem que subir. Tem que chegar no nível 7, pelo menos. Aqui eu acabei de subir um nível e eu vou pegar a minha recompensa aqui. E esses níveis aqui, esse XP, vamos dizer assim, é o que a gente tá ganhando bônus quando a gente escolheu na bênção de temporada a urna do juramento. Por isso que eu falo que essa é a melhor coisa pra você pegar, porque isso vai ser exigido mais pra frente também. Então, já sabe, né? Só se progredir na temporada que você vai conseguir. Depois, gente, pretensão de poder. Cria uma gema impecável no joalheiro, gaste 10 pontos de excelência e aprimora equipamento com engastes no joalheiro. Vamos lá, que essa daqui dá pra fazer também. Mas não dá pra fazer em Tarsarak. Vamos voltar pra Kel'Vashad. A gente fala com o joalheiro e a gente vem criar gemas. O que você vai fazer, gente? Escolhe a que tá te faltando, a que vai te dar um bônus. Poxa, você vai falar, errado, não sei o que vai me causar de bom. Por padrão, você pode colocar sempre diamantes nos seus anéis aqui, porque eles vão te dar resistências.
Então, só isso já vai te dar um belo de um help, tá? Não sabe colocar? Pega um diamante aqui, ó. Cria os diamantezinhos. E aí você tem que colocá-los aqui, ó. Colocou os diamantes. Pronto. Diamantes não, tipo, mas colocou, dá uma olhada aqui, tipo, mexeu um pouquinho nas minhas resistências, eu subi minha resistência sombra, perdi um pouco de elétrico porque eu tinha colocado o topázio. E é isso o que esse grau da jornada vai pedir pra você. E gastar 10 pontos de excelência é pra quando você já chegou no nível 60, e aí você vai ganhar o nível de excelência do reino, que é onde você gasta aqui nos seus quadros de excelência. A gente tem um guia de quadros de excelência, mas eu vou fazer uma recalchutada porque deu uma mudada nos últimos anos, mas se você quiser, deve estar aparecendo também em algum lugar. Então é só gastar 10 pontinhos nessa árvore e pronto. Depois, gente, a gente tem aqui proteção do reino. O que é isso aqui? Complete um evento do mundo com maestria. Eventos do mundo, gente, são aqueles eventos que te dão óbulos, que a gente tem no guia de itens lendários garantidos lá, itens ancestrais garantidos, que foi o nosso penúltimo vídeo, se eu não me engano. Esse daqui tá fácil, gente, tá? O link desse vídeo também vai estar na descrição, caso você queira dar uma olhada, porque vale muito a pena, tá? É só ir fazer um evento no mundo, ver o que é pedido pro evento pra você fazer ele com maestria. Deixa eu te mostrar, que eu acho que dá pra mostrar aqui rapidinho, gente. Tá vendo esses eventos aqui, gente? Que estão... Olha, mate o inimigo possuído antes que seja sacrificado pelo Devorador de Almas. É isso. E aí vai estar baú radiante maior. Se você concluiu, tá ali. E esses eventos são bem simples, tá, gente? Então é bem fácil de você fazer. Depois, derrote um chefe de mundo. Novamente, gente, você já devia ter feito isso daqui antes de chegar no nível 60. Resgatar um tesouro da Árvore dos Lamentos. Quando você completa os sussurros, tá vendo aqui? Sussurros dos Mortos. Que são essas missões aqui que aparecem em vermelhinho por aqui. Tudo que aparece com a bordinha preenchido em vermelho quer dizer que tá devendo. E você pode ver aqui, olha, 5 favores sombrios, que é esses pontos aqui. A cada 10 pontos você volta aqui na Árvore dos Lamentos, entrega pra ela te dá um baú. Simples demais isso aqui, gente, super prático. Depois, complete uma masmorra do pesadelo e abra dádivas torturadas da Maré Infernal. Essas daqui também são muito simples, gente. Masmorra do pesadelo não são as masmorras que você encontra por aqui, porque a masmorra do pesadelo precisa ser aberta com uma chave. Você vai abrir o seu inventário e tem aqui chaves de masmorra. E tem essas daqui. Não é tributos, tá? Esses tributos são para a cidade subterrânea de Curaçao. Tá vendo aqui? Sigilo do pesadelo transforma a masmorra em uma masmorra do pesadelo. É uma dessas. Aqui o que você faz? Você vai usar esse item e ele vai abrir, ou melhor, ele vai transformar essa masmorra em uma masmorra do pesadelo. Pode dar uma olhada que ela tá diferente das outras masmorras. Esse masmorrinha aqui, tá vendo? Ela tá com um ícone normal. E essa daqui tá com essa coisa vermelha aqui, quer dizer que ela é uma masmorra do pesadelo. E isso quer dizer que ela tem mais inimigos e que a gente também vai conseguir obducir, matando os inimigos ali dentro. Então, super simples também. Basta fazer uma dessas. E abrir dádivas torturadas quer dizer que você tem que, dentro da Maré Infernal, conseguindo as cinzas, você vai abrir um baú. Isso aqui não tem exigência de nível. Então você pode fazer isso durante seu leveling. Você vai estar na Maré Infernal de qualquer jeito. Abre um baúzinho ali, acabou. Agora, Fosso do Artífice, gente. Esse daqui é onde a gente começa a botar o pezinho no endgame. Pra quem tá começando e não sabe o que é isso, o Fosso do Artífice fica em Serrigar, que é aquela cidade feia, cheia de lama. Aqui em Serrigar, gente, você teleportou aqui. Você vai vir aqui pra esquerda no topo, tem aqui, olha, ativador de portal, o obelisco do artífice. Clicou aqui, você vai ter que fazer uma de nível 10, que é onde vai liberar o suplício 1. Se você tiver seguido os nossos guias de leveling, você vai ter itens suficientes para fazer isso daqui. Só que isso custa Pedra do Artífice. Onde você consegue? Na Masmorra do Pesadelo. Tá? Se você não fez a masmorra, você não vai ter essa pedra aqui para poder abrir esse baú. Ou melhor, abrir esse fosso. E o fosso é como se fosse um time attack. Você entra ali dentro, você tem que matar os inimigos rápido, antes do timer acabar, para ser invocado para a sala do boss. Chegou na sala do boss, desce o cacete nele, e aí você vai liberar o suplício 1, que você pode vir aqui no selecionar dificuldade e liberar o suplício 1 aqui. E eu recomendo que você conseguiu passar no 10,
é tranquilo, vem pro Suplicy 1, que aqui começam a cair os itens ancestrais e únicos. E aí muda completamente de figura. Isso daqui eu acho que finaliza o nosso capítulo 3. O capítulo 4, gente. Novamente, alcance o grau 9 no juramento aqui, prepare-se para a batalha. Lembra que eu falei? Você precisa ter pontos aqui. Derrotar o Belial e completar a missão do Senhor da Mentira é a mesma coisa, tá, gente? Aprimorar poderes de chefe para o grau 18, como a gente já falou, é normal. Aí você fala, poxa, Rado, mas eu não consegui... Não tenho material para invocar o Belial, como é que eu faço? Ali tá escrito, derrote o Belial e não invoque o Belial. Então, o que você vai fazer, gente? Você vem aqui, olha, bem aqui, perto de Giacol, no Quegistão, tem aqui, ó, o Palácio do Enganador. É aqui que o Belial fica. O que você vai fazer? Tá vendo aqui que eu não tenho a casca do traidor para invocar ele? Não tem problema. Você pode vir aqui de qualquer maneira. Vem aqui, clica, você vai se teleportar pro palácio e você pode invocar o chefe mesmo sem o material. Invoca ele, desce o cacete nele, acabou. Essa é a missão. E isso serve pra todos eles, tá, gente? Todos os chefes você pode fazer isso. E você pode conseguir o poder de todos os chefes. Não precisa ter o material pra invocar mais ele. E esse é o lado bom, que você não precisa ter o material pra invocar chefe nenhum. Você só pode ir lá e cacetar eles pra poder pegar os poderes. Agora, outra aqui, olha, maximize equipamento até... O mestre em ação aqui, ó. Maximize equipamento até o grau 3 do ferreiro. E faça têmpera em equipamentos ancestrais. Isso daqui quer dizer o que, gente? Maximizar não é a mesma coisa do que a têmpera. A têmpera, a gente acrescenta afixos nos nossos itens. Por exemplo, eu tenho essa armadura aqui. Eu vou colocar resistência mundana, que eu quero armadura, se eu conseguir. Vida máxima, tudo bem, vai, sobrevivo. E a gente tem a utilidade, e aí eu coloquei aqui, olha, duração do controle de grupo. É horrível, mas tudo bem. Com isso daqui, eu posso maximizar esse item. Porque você não pode maximizar um item que não tenha as têmperas. Pode ver que aqui eu não consigo. Se eu vier pegar esse item que eu não consigo maximizar e colocar as têmperas nele, qualquer têmpera, gente. Se eu colocar uma têmpera, eu não consigo ainda. Ele precisa estar com todas as têmperas. Então, dá uma olhada. Eu vou colocar outro aqui. Qualquer um que eu tô só pra gente mostrar. E agora, ele tá disponível pra nossa pra maximização. E como funciona a maximização, gente? A maximização gasta, primariamente, Obduscita. Obduscita obtido em Masmorras do Pesadelo, Horda Infernal e a Cidade Subterrânea de Curaste. São os 3 lugares que você vai ganhar Obduscita. Eu vou falar a verdade, eu acho que a Cidade Subterrânea é mais negócio, quando você tem o tributo correto. Se não, faz Masmorra ou Horda Infernal. Horda Infernal é uma boa também, porque dá bastante material aquilo ali. Então, a gente tem que faça têmpera de afixos e maximizar até o grau 3, certo? Certo, a gente não maximizou, eu só te mostrei como é que coloca a têmpera, certo? Maximização é o último aqui. A gente vai pegar um item que seja bom e você queira utilizar, tá? Por exemplo, essa bota aqui. Eu vou aprimorar. Quando você aprimora um item, repara, ele aumenta todos os afixos em 5%. Então, dá uma olhada. Tem 708 de vida máxima. Se eu aprimorar, ele foi para 731. Você tem que fazer isso até o nível 3. Só que você tá no nível 3, vamos falar a verdade, não compensa ficar no 3 não. Vai pro 4 pelo menos. Por que o 4? O 4 ele vai pegar qualquer afixo daqui e vai colocar 25% em cima. E é aqui que você começa a moldar os seus itens pro endgame. Por exemplo, essa bota me deu armadura. Pode ver que ficou azulzinho, quer dizer o quê? Que ele ganhou um nível desse upgrade aqui. Esses upgrades acontecem no grau 4, no grau 8 e no grau 12. E é isso que você tem que fazer com os seus itens, gente, tá? Maximizar até o grau 3. Eu não maximizei quase nada ainda, porque eu ainda tô moldando a build que eu quero usar. Agora, poder além do alcance. Esse daqui também, muita gente que tá seguindo o build já fez, mas se você é novo, vamos te explicar o que que é. Nódulos mágicos, nódulos raros e nódulos lendários. O que que é isso, gente? Isso daqui é na árvore de excelência, nos quadros de excelência. Nódulos mágicos são os azuizinhos, tá aqui. Nódulos raros são os nódulos amarelos.
E os lendários só acontecem depois do primeiro quadro que você escolhe um deles, e são esses nódulos aqui, como o líder do culto. Você só liberar um deles, gente, tá? Vem aqui, gasta, corre pro seu nódulo lendário. Os nódulos lendários dão um super boost de poder pra maioria dos personagens. Então é bem fácil também. Depois, fosso, gente, complete o grau 25, a gente já mostrou como é que faz o fosso, certo? E aprimore glifos de excelência para o grau 15. O que são os glifos, gente? Como que você faz pra aumentar, gente? Termina o fosso e você vai ter seus glifos aqui. Subir um pro nível 5. Pro nível 5 não, pro nível 15 no caso, né? E você tem que fazer isso aqui meio que várias vezes, dependendo do nível que você tá? Depois tem a evocação e destruição aqui, gente. Quando no suplício 1, você pode fazer os chefes, que são o Eco Atormentado do Varshan, Fera do Gelo, Grigor e o Lord Z. Cada um deles pode ser encontrado no seu mapa, e todos eles têm essa cabecinha aqui, ó, essa caveirinha. Tá vendo? Fenda Glacial, que é a Fera do Gelo. Você precisa de medo deste lado, mas é só derrotar, você não precisa disso daqui não. É a mesma coisa que a gente falou com o Belial. Não precisa ter o material, tá? Só quebrar eles na porrada. Isso daqui foi o nível 4. Quem chegou aqui, eu até esqueci de pular do 3 pro 4, né? Depois a gente tem os desafios, gente, que aí a gente começa a ganhar materiais mais legais. Por exemplo, poder irrestrito, a gente começa no Homicida, que aqui já são 5 desafios. Aprimorar poder de chefe normal, Poço 40, Glifo 25, normal também, gente, mesma coisa, a gente acabou de falar. Aí aqui tem o Eco Atormentado do Duriel, no Suplício 2 ou acima, e Andariel. Os dois são a mesma coisa, gente, você não precisa ter um material para abrir o baú, mas você vai precisar matar eles no Suplício 2, que você libera no Fosso 25, se eu não me engano. E depois aqui, olha, derrote as seguintes aparições no Suplício 2 ou acima. As aparições, gente, são os chefes do evento na incursão de aparição. E são aleatórios. Por exemplo, pode dar uma olhada aqui, que eu não consegui todos porque eu não achei esses caras aqui no Suplício 2. Então, vamos lá. Gostos refinados, gente. Coroa de Lucium, você consegue na Ordem Infernal. Você abre o baú ali no finalzinho que pode te dar a Coroa de Lucium. Punhos do Destino, aonde você consegue? Fera do Gelo. Passo Trêmulo você consegue onde? No Duriel ou no Arauto da Perdição. Tá? Nesses dois chefes você vai conseguir. Abraço da Mãe. Essa desgraça você vai conseguir em qualquer lugar. É o primeiro e único que cai pra todo mundo. Então, chuta um rato que cai essa desgraça. Placa Afiada. Cai no Lord Zir. É mais fácil você conseguir ela lá. Agora, Vontade de Tibalt. Duriel, Andariel e o Arauto do Ódio. Esses 3 chefes vão ter chance de cair uma Vontade de Tibalt. Então, gente, não tem muito segredo, né? Vamos falar a verdade. É bem simples, mas pra isso você precisa ter um material pra abrir o baú. Ou o butim, como tá na tradução. Então não adianta você só ir lá e derrotar os chefes, você tem que abrir o baú deles, tá? Agora a gente vai pro campeão, gente. Novamente, é aqui que a gente consegue a Iris, que é o nosso gatinho aqui. De novo, continue a jornada no Juramento do Desvelo, grau 16, ou seja, quase no final, né? E derrotar o Belial no Suplício 3. Depois, Maré Infernal no Suplício 3. Abrir dádivas é abrir os baús, gente. Derrotar os Infernatos é quando você enche a barra total da Maré Infernal e vai invocar o Infernato. Mesma coisa, isso aqui, se você já tá farmando o Suplício 3, você já fez. Donzela de Sangue. Abrindo os baús, a dádiva torturada, você vai ganhar os corações, onde você vai poder invocar a Donzela de Sangue. Isso quer dizer que você vai matar ela rapidinho pra ganhar o loot dela. Hordas Infernais, gente. Novamente, aqui já começa a ser Suplício 3 pra cima, tá? Mesma coisa. Vai lá, mata todos eles. Isso daqui é aleatório. Sempre aparece 3 pra cada horda que você faz. Então você vai ter que fazer pelo menos umas 2, 3 hordas ali pra conseguir matar todos eles. E aí, abrir o baú, tá, gente? Não é o baú de materiais que todo mundo vai atrás. Não, é o baú de espólios, aquele que custa 200. Depois, excesso de poder, gente. Vá no ferreiro do joalheiro e cria um baú de ferreiro, 6 deles. Cria um tesouro de anel lendário no joalheiro. E cria um tesouro de amuleto lendário, 3 vezes. Isso quer dizer o quê, gente? Esse daqui é onde você só vai gastar recurso mesmo, porque isso aqui não serve pra nada, tá? Você vai vir no joalheiro. Criação de joias.
e você vai criar um desses daqui. Eu não tenho material para isso aqui ainda, mas é isso que você vai precisar. Você vai precisar criar um amuleto lendário diamante, criar um amuleto, um anel lendário, e a mesma coisa no ferreiro, tá? Ele também tem esses... Você vai forjar equipamento e tesouro do ferreiro. Você tem que fazer isso aqui 6 vezes. E custa 1 milhão cada vez, e custa 5 almas esquecidas. Vale a pena? Não. Não, porque isso aqui é horroroso. Dá uma olhada, eu vou até abrir aqui. E veio uma bota que não é nem ancestral. Isso daqui é feito para você gastar recurso. Não tem nenhum outro sentido, ok? É só para você gastar recurso mesmo. Não tem jeito, tá? Isso aqui, nesse nível, esses itens são um completo lixo. Então, esse excesso de poder aqui é um que provavelmente vai chegar e vai falar, porra, eu não fiz, o que eu tenho que fazer? É isso que eu acabei de te mostrar. Feito para você gastar recurso porque não tem sentido. Você não vai ganhar nada ali. E depois, novamente, expandir o seu grau do fosso até o 55, onde você pode ir até o suplício 4 e aprimorar um glifo até o grau 45. No grau 45 ele ganha o seu poder lendário, então é aqui onde você quer pelo menos todos os seus glifos de qualquer maneira. Concluindo isso daqui, você vai ganhar a íris, vai ganhar mais 3 cinzas fumegantes, e aí no destruidor, que é nosso último nível, mestre do sax, abrir 10 dádivas, ou seja, 10 baús durante uma única maré infernal. E você vai falar, poxa, Rado, mas não tem 10 baús. Tem, porque a maré infernal sempre ocupa 2 territórios. Dá uma olhada aqui. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, farmar aqui, abrir todos os baús e abre os baús mais baratos. Não fica indo nos mais caros, não. Começa pelos mais baratos. Depois você sobe aqui e vai fazer a mesma coisa. Abre os baús por essa região. Aqui, Viajante das Mentiras, gente, ó. Derrote Belial, Senhor das Mentiras, com o poder do Vento do Ódio da Lilith, equipado em Suplício 4. Isso daqui eu acho que eu não vou conseguir nunca. Por quê? O poder da Lilith, você precisa derrotar a Lilith. A Lilith continua sendo o pior chefe que eu já vi num RPG de ação pra sempre, assim. Eu nunca vi, acho que um chefe tão mal feito que nem a Lilith. E ao invés de recauchutar ela, que eles fizeram com todo mundo aqui nessa temporada, a Lilith continua a mesma coisa, que te dá hit kill, que tem aquelas fases que ela fica completamente invencível, você não pode matar ela. É uma experiência desgraçada. Mas pra você aí que é masoquista e matou a Lilith, você equipa o poder dela e vai lá e caceta o Belial no Suplício 4. Depois, poder pinacular. A mesma coisa, só que com a Lilith. Você vai ter que usar o raio ocular do Belial e matar ela no Suplício 4. Aqui também, amontoado ensanguentado. Colete 750 de éter numa única sessão das hordas. Vai pra Horda Infernal. Pega uma build rápida de farm. Não adianta ser build pra matar boss. E dá pra fazer. Vai em grupo que fica mais fácil, mas dá pra fazer sim, tá? Pega aquelas de nível 10, tá, gente? Como que você faz isso? Vai aqui nas suas chaves da masmorra e tem aqui, hordas, limite de onda 6, 10 e 8. Pega de 10, porque senão você não vai conseguir. Aí, areia de sobra, grau do artífice 75, fúria do inferno, gente. Derrote 200 monstros antes da chegada do seu infernato. Esse daqui parece simples, mas não é tão simples não. Por quê? Por que eu tô falando que ele é um pouquinho mais complicado? Porque quando você chega no limite pra invocar o infernato, a barra começa a descer devagarinho, devagarinho. Ali você tem que matar 200 monstros. Aí você fala, pô, é relativamente fácil. É se você tiver em um lugar que tenha uma alta densidade de monstros. Se você não tiver, é bem difícil. Então a minha recomendação, quando você estiver prestes a chegar no seu limite do infernato, começa a ir atrás dos eventos públicos, aqueles laranjinhos, sabe? Por quê? Esses eventos geralmente têm uma altíssima densidade de mobs. Então você vai num desses eventos, ou vai naqueles pináculos que vão sugando a sua vida, e começa a matar monstro ali, porque ali é quase certeza que você consegue. Senão você vai ficar vagando pela maré infernal e não vai conseguir isso daqui. Agora, o Pare de Sofrer, gente, é a mesma coisa da Lilith e do Belial. Você vai nos chefes e mata eles com os poderes deles. Não tem segredo, só isso. Vai com o poder deles equipado, ele tem que estar como seu poder principal, tá? Ele não pode estar como secundário aqui, como suporte, ele tem que ter o poder daqui de cima. Então você tem que matar a Lilith com o poder dela, que eu não tenho aqui, porque eu não me preocupo com essa desgraçada. Matar o Belial não tá lá. Mas assim, você vai matar a Fera do Gelo com o poder da Fera do Gelo e por aí vai, tá? Sugestão, se já tiver uma build forte, você não precisa dos poderes. Então nem mexe aqui embaixo, só coloca o poder ali, vai lá e caceta e acabou. Finalmente agora você já sabe o que fazer com a sua jornada de temporada.
Esse vídeo ficou um pouco maior do que eu tava esperando, então não deu tempo de a gente falar de todos os poderes de chefe e qual deles é o melhor pra você usar pro leveling e pro endgame. Então se você quiser ver esses e mais outros vídeos de Diablo, já não sabe, né? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela neste exato momento.